Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Hélio Nishimoto, do PSDB. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. Vamos prestar contas de mandato, deputado? Obrigado pelo convite, é bom estar com você, é bom prestar contas à população. O deputado é de São José dos Campos, mas é bom lembrar que toda a região metropolitana de São José dos Campos, que engloba também o Vale do Paraíba inteiro, o Mantiqueira e o Litoral Norte. Vamos falar um pouco de perspectivas de desenvolvimento para depois falar da agência e da infraestrutura logística da região, deputado. Começando pelo foco, porque a região cresceu, se desenvolveu, está puxando inclusive o desenvolvimento do Estado e as perspectivas futuras. Olha, nós temos lá vários viés assim de desenvolvimento, né? Uma delas é a própria indústria, que há muitas décadas, né, tem sido assim uma alavanca muito grande para a economia regional, né? Gerando muitos empregos, gerando renda para a população. A indústria continua crescendo. Algumas cidades lá que não tinham um parque industrial muito grande, agora estão recebendo. Um exemplo disso é Lorena. Lorena, o prefeito Fábio Marcondes, lá, o presidente da Câmara, o Luiz Fernando e os demais vereadores, conseguiram cativar a confiança de empreendedores e hoje eles têm lá um grande número de empresas chegando, inclusive shoppings, grandes comércios, né, grandes marcas do comércio chegando até Lorena e também algumas outras cidades como Caçapava, Pindamonhangaba, a terra do nosso governador, está recebendo ainda investimentos na área industrial muito fortes. Em Lorena, que tem uma faculdade de engenharia que hoje está vinculada à Universidade de São Paulo? Sim, tem. É forte a Universidade de Lorena, e que hoje está ligada à USP. E tem outras faculdades lá também. Tem a Faculdade Salesiana, né, que inclusive ganhou um novo terreno lá para construir uma nova unidade da faculdade, né, que é ao lado desse novo shopping que deverá ser inaugurado em outubro. Sim. Então, os investimentos que estão chegando na região são grandes, né? Mas, além da área industrial, nós temos aí a área de pesquisa, né? Nós temos em São José dos Campos o Parque Tecnológico, que continua recebendo empresas aí para desenvolver produtos na área tecnológica, né? O ITA, a Embraer fazem parte desse parque e sempre atraem mais empresas para se desenvolverem na nossa região, porque eles estão buscando investimentos assim que realmente agreguem bastante valor, né? Essa casa divulga o Índice Paulista de Responsabilidade Social, o IPRS, e quem lê o mapa de São Paulo no desenvolvimento vê eixos de desenvolvimento. O da Anhanguera, sentido do Triângulo Mineiro, e da Dutra. E muito se fala que São José dos Campos, por ser um polo de alta tecnologia, inclusive da aviação, foi o polo que, na verdade, irradiou-se para outras cidades do entorno, Jacareí e outras cidades próximas, Taubaté. Isso talvez aconteça também com Lorena, que vai irradiando mais desenvolvimento até chegar aos limites do estado de São Paulo, lá em Queluz, ou seja, sair um pouco da agricultura, onde tem cidades ainda dedicadas à agricultura, e voltar mais o foco para a indústria? Eu acredito sim, tanto é que já está ocorrendo isso, né? Guaratinguetá, Lorena, essas cidades que vão chegando até para o lado de Cruzeiro, Queluz, que é a divisa já com o Rio de Janeiro, estão recebendo, essas cidades estão atraindo investimentos e isso tem sido bom, porque você distribui melhor, principalmente em torno da Dutra, as cidades que margem a Dutra recebem esse investimento pela facilidade aí também do transporte, né? Sim. Mas isso na área industrial, principalmente, né? Agora, outros eixos de desenvolvimento nós temos também, tem o turismo, que é fortíssimo no Vale Histórico, sim, nas regiões da Serra da Mantiqueira, né? Então nós temos aí cidades que têm um potencial muito grande. Nós temos o turismo religioso, né? Região de Aparecida, Guará. Guaratinguetá que se tornou estância também, não é? Sim, Guaratinguetá. Exatamente. Guaratinguetá que se tornou estância, agora são 70 estâncias e uma porta aberta, graças ao trabalho dos deputados estaduais que aprovaram os municípios de interesse turístico. São 140. 140 municípios de interesse turístico que vão dividir também os recursos para fomento do turismo na cidade. Exatamente. O turismo regional, né? E a nossa região, com 39 cidades, praticamente todas têm potencial de concorrer aí a essas cidades de interesse turístico, né? 140 vagas, todas as 39 cidades do nosso município, as que não são ainda, né? Da região, desculpa, tem potencial para se inscrever e até receber o título de cidade de interesse turístico e receber verba, então, do governo do estado a partir do momento que for eleito. Por falar em verbas do governo do estado, vamos saber como fica a região metropolitana
e quanto a até uma agência de desenvolvimento. O deputado Hélio Nishimoto estava presente ali quando da regulamentação da lei. Vamos ver. O governador Geraldo Alckmin assinou em maio passado o decreto que estipula as competências dos dirigentes e define as atribuições das unidades da Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, AGEM-Vale. A agência possibilita o planejamento e execução das ações públicas para fomentar o crescimento da região. O Vale do Paraíba apresentou o crescimento populacional acima da média do estado, segundo a Fundação SEAD, 1,05% contra 0,87% ao ano. Na área de infraestrutura, seguem os investimentos em duplicações de rodovias, como a SP-99 Tamoios. Estão em curso obras do contorno viário na chamada Nova Tamoios, que ligará Caraguatatuba a São Sebastião. Deputado, o senhor estava presente na sanção da lei, é importante que se diga, vamos falar muito de infraestrutura na conversa de hoje, mas especificamente como é o funcionamento de uma agência de desenvolvimento que vai dividir e, na verdade, multiplicar por todos os 39 municípios da região metropolitana os recursos do Estado, os investimentos do Estado. A agência de desenvolvimento, então, é a última etapa das três que nós cumprimos, né? Primeiramente, votando a criação da região, a formação do Conselho, né, de Desenvolvimento Metropolitano, que é composto pelos 39 prefeitos, mas 39 representantes do Estado e os 2 deputados da região, e depois a criação do Fundo de Desenvolvimento, né, que vai ser administrado pela agência, que foi a última etapa, então, criada, a Agência de Desenvolvimento, que vai administrar tanto os projetos como as obras da região. Vai ter autonomia, porque vai ter esse fundo com recursos da própria região metropolitana, que poderá, então, eleger as obras, né, que serão prioridades. E captar recursos através do fundo para execução, então, das obras. Diálogo com organismos de fomento, vamos dizer assim. Também. E vai ter uma autonomia muito grande, né, uma certa independência para desenvolver os projetos que são de interesse da região, né, e priorizando aquilo que os 39 prefeitos, mais os demais representantes, elegerem como prioridade. Então, vai ser muito interessante isso. Como anda o nível de diálogo? É bom que se diga que no Vale do Paraíba já existe o CODIVAP, já existe o consórcio, ou seja, os prefeitos, os gestores municipais já estão habituados a colocar os seus problemas sobre a mesa e discuti-los. A agência vai facilitar, mas eu digo, já existe um nível de diálogo que não é de hoje, não é, deputado? Não, já tem mais de 40 anos. 40 anos? O CODIVAP, né, o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba. Isso foi bom e continua sendo bom, porque é onde os prefeitos, especialmente os prefeitos, se reúnem para discutir a administração de cada município. E aí eles procuram, de uma forma solidária, ajudar um ao outro, né? Então, essa comunhão entre os prefeitos é interessante, porque depois a região metropolitana, através do seu conselho, né, da qual faz parte os 39 prefeitos também, eles já chegam lá com uma harmonia já feita, né? Porque o CODIVAP é essa comunhão dos 39 prefeitos. Quando chegam na região metropolitana, no conselho, eles já têm ideias do que é prioridade para as prefeituras. Então, isso facilita muito o trabalho dentro da região metropolitana. Então, o consórcio, ele realmente colabora há muito tempo e continuará sendo útil para isso. O consórcio agrega para a agência e a agência também agrega para o consórcio, já que existe, e não é de hoje, o senhor falou em 40 anos, a discussão entre os prefeitos, quer dizer, ali não se olha o limite municipal, não se olha o partido do vizinho. Sim. O nível de discussão quando se fala em desenvolvimento, principalmente, não é, deputado? É isso mesmo. As soluções são integradas. São integradas e eu acho que tanto um órgão como o outro, eles se complementam. E isso é importante para a região. Sim. Deputado, o que falar ainda de outros grandes dramas, eu acho, da população paulista? A gente observou na reportagem a questão do rio. Aliás, um rio Paraíba ali, monumental, muito bonito. Mas a água é um dos grandes desafios. Eu vou falar com o senhor sobre infraestrutura, mas eu gostaria de um pano rápido também sobre a questão hídrica. Não falta água lá no Vale do Paraíba, não, né? Não falta água e acredito que não faltará, sabendo administrar, porque a produção de água no Vale do Paraíba, né, começando pela união do rio Paraitinga, que vem lá da cidade Paraitinga e Paraibuna, né? Os dois, né? Porque começa lá em Areias, né, na divisa já com o Rio de Janeiro. É interessante que ele faz um retorno depois para o rio. Mas é tão fácil correr para o mar, né? Ele já interessante. Ele faz uma volta, se une Paraitinga e Paraibuna, formam o rio Paraíba. Exatamente. Então o percurso que ele faz é interessante. Ele faz quase que com um gancho, né? Saindo lá de Areias, né? O Paraitinga se une lá perto de Cunha, né? Em Cunha,
com Paraibuna, chega na cidade de Paraibuna e nessa união forma então o Rio Paraíba do Sul. Aí ele vai lá por Santa Branca, Guararema, retorna por Jacareí, São José dos Campos e aí desce novamente em direção ao rio. É interessante que vem de lá daquela região, faz um retorno lá na região de Guararema, Santa Branca e volta então em direção ao rio. E a produção é muito grande. Nós temos lá quase 200 metros cúbicos por segundo de produção. É algo muito volumoso, uma água de boa qualidade, das quais assim quase que 2/3 acaba indo e sendo utilizado pelo Rio de Janeiro. Na verdade se une ao Rio Guandu e fornece águas então esses 2/3 de tudo que o Rio Paraíba do Sul produz para a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Sim. E infelizmente... E é uma disputa entre estados, se falava até numa guerra da água, porque o Rio de Janeiro tem sede não só para abastecimento da população, mas também para o parque industrial, que está ali muito próximo ao Guandu. Eles usam para tudo, eles usam para indústria, para uso doméstico, e infelizmente eles não têm um tratamento do esgoto adequado. O que eles fazem? Eles utilizam essas águas do Rio Paraíba do Sul para diluir o esgoto deles lá e diminuir. Dos 200 metros cúbicos por segundo, praticamente para empurrar a cunha salina e, ao mesmo tempo, diluir os esgotos, então, o que é um desperdício. Não é um uso nobre isso. O correto era tratar o esgoto do Rio de Janeiro e não precisar de água boa para fazer essa diluição. Mas, de qualquer forma, a região do Vale do Paraíba, desses quase 200 metros cúbicos produzidos, né, acaba utilizando aí, acho que 8% dessa água só. Não precisa, até hoje, mais do que isso, mas a gente não pode vacilar. Então, todo cuidado, nós temos um comitê de bacias lá muito... que já funciona. Que trabalha parece bem. Que foi o primeiro a fazer a cobrança pelo uso da água, né? Sim, eu acho que foi pioneiro nisso e tem uma administração séria lá. Então, as discussões em torno da água, do uso correto da água do Paraíba do Sul é constante. Os vereadores, prefeitos, nós deputados nos reunimos constantemente com o Comitê de Bacias Hidrográficas do Paraíba do Sul e isso daí faz com que a gente não perca a oportunidade de preservar, né? E hoje nós temos essa utilização que está dando certo, então não deverá faltar água. A produção de lá é boa, apesar do período de seca que nós passamos, né, e de crise hídrica, lá água nas residências, no uso industrial, na lavoura, não faltou, mas a gente tem que tomar todo o cuidado, né? Usar com cautela essa sempre água, né? racionando. E também esse projeto que existe hoje do governo do estado de interligação. A transposição era feita antigamente quando você pegava de um reservatório e passava para o outro. E a ideia do mundo moderno hoje é fazer uma interligação. Quando falta em um, o outro tem para oferecer. E faltando no outro, esse oferece também. Né? Então reverte, é mão dupla, né? Então essa interligação é uma forma moderna de fazer o que antigamente chamava de transposição. Hoje tem mão dupla, por isso que não é tão preocupante. Ajuda quem está precisando. Eu acho que essa solidariedade entre as represas, isso faz bem para a população, porque nós estamos falando de uma população que merece, todos merecem, não pode um sentir falta enquanto o outro tem em abundância. Então, essa interligação traz o equilíbrio entre as bacias, né? O que é muito bom. Deputado, vamos falar de logística, de transportes. Também vimos na reportagem, o Sérgio Everton, falando da nova Tamoios, o trecho de Planalto já está pronto, operacional, construído. E tem a parte ainda do contorno. Mas vamos falar primeiro o que foi emblemático em termos desta obra da Tamoios ASP 99, pelo menos a parte do Planalto. Foi uma obra de vulto, uma obra de porte. Deputado. É impressionante como foi rápido, como foi assim um compromisso que o governador assumiu. Aliás, na eleição, não passada agora, mas a de 2010, eu fui orientado e falei com uma certa ousadia que já tinha sido feita então boa parte do Rodoanel, as marginais do Tietê tinham sido ampliadas, agora era a vez, naquele momento seria a vez da Tamoios. E eu falei, e logo em seguida o governador liberou então o projeto e a obra de lá, que de 2012 até 2013, um pouco mais de um ano e meio, saiu a obra na parte do Planalto, são aproximadamente 50 quilômetros de uma obra de duplicação. É uma outra rodovia, diga-se de passagem. Totalmente diferente, segura, moderna, ainda não finalizou, tem algumas alças, alguns viadutos e passarelas que precisam ser, estão em andamento, né, a execução, mas seguramente é algo muito melhor do que tínhamos antes. Índice de acidentes despencou, aquilo que era 50, 60 mortes, caiu para uma morte até durante esse ano, né, até
esse mês de maio passado. Então, é algo que o número de acidentes de 1.000 caiu para 500 no segundo ano e agora já estamos aí nos 100 e pouco acidentes por ano, com uma vítima fatal só durante esse ano de 2015. Então, é algo que já só pelo resultado que nós vemos aí, né, dentro dessas estatísticas, já compensou todo o investimento. Foram mais de 600 milhões de investimentos nesses quase 50 quilômetros, e agora nós temos então as outras etapas. As outras etapas. O trecho de serra, que é muito difícil. Essa é a última etapa. É a última etapa, é o trecho de serra. Contorno e Caraguá, agora São primeiro Sebastião. o contorno, né? O Caraguá... contorno, para que vai servir esse contorno? Parece que vai tirar o trânsito pesado do centro da cidade histórica ali, São Sebastião, Caraguatatuba. Exatamente. É uma nova estrada. Então, logo que desce a serra, quem está acostumado a ir para o litoral norte, né, chega até Caraguá, antes de chegar na cidade propriamente dita, no pé da serra, lá próximo da polícia rodoviária, já está sendo feita então essa nova estrada que vai direcionar até São Sebastião. Então vai desafogar a cidade de Caraguá e São Sebastião, porque essa estrada vai até a região do Porto de São Sebastião, que deverá no futuro ser ampliado também. Mas esse trecho, muito para contribuir com o meio ambiente, vai ser feito em forma de túnel, então menos prejuízo para o meio ambiente. Menos agressões ao meio ambiente também. Totalmente. É uma estrada moderna, como vai ser também o trecho de serra agora, que Só vai ser uma visualização iniciada. para quem é telespectador, mas está acostumado a visitar o litoral norte, em descendo, saiu do trecho de serra a uma bifurcação, contorno sul e norte. Exato. Quem quiser ir para São Sebastião, Contorno sul. contorno sul. Quem quiser ir para Ubatuba, contorno norte. Exatamente. Sim. Essa estrada está em pleno vapor lá, os trabalhos, e a gente acredita que isso vai ser um ganho tremendo, tanto para o meio ambiente como para a economia regional, né? E aí cidades que estão à beira, tanto Caraguá, São Sebastião, como Paraibuna, que é uma cidade belíssima, Jambeiro, que está à beira também da rodovia Tamoios, eles estão com projetos grandes, né, crescendo no seu parque industrial, a área comercial também, então vai ser muito bom. E o trecho da serra, que é a última etapa, que já está já licitada, a empresa deve iniciar obras em breve, já agora nesse segundo semestre, e é um trecho que é mais caro, né, vão ser aproximadamente 3 bilhões de reais de investimento. 3 bilhões de investimento. Porque é um projeto moderníssimo, né, com aqueles pilares altos para evitar dano ao meio ambiente. Tal e qual túneis. a rodovia, a pista descendente da Imigrantes, que Exato. conseguiu aumentar o vão. Quem sabe, historicamente, a primeira pista que foi construída nos anos 70 tinha pilares a cada 45 metros. A que foi construída nos anos 2000 já tinha a 90 metros, ou seja, um vão maior, menor agressão a rio, a própria mata, né? Que Exatamente, está ali embaixo, né? é o meio mais moderno, né? Essa engenharia moderna leva a isso, né? E muito na forma de túnel, né? Sim. Vamos ter lá um dos maiores túneis aí na serra. O que evita da também um Mantiqueira. outro problema da serra, que é a neblina, né? Quem vai dentro do túnel pode ir com muito exatamente. mais segurança. Isso. Então, nós falamos da SP 99, a rodovia dos Tamoios, trecho Planalto já inaugurado, quase 50 quilômetros de obra. Depois a questão dos contornos, já falamos do trecho de serra. Vamos falar de outras estradas também, deputado? Claro. Temos outras estradas que estão em... a rodovia Monteiro Lobato, SP-50, também a rodovia SP-62, a Vito Ardido, é isso? Vito E a rodovia Ardido. João do Amaral Gurgel, SP-103, Caçapava, que liga Jambeiro. Caçapava e Jambeiro. Vamos falar dessas três obras, deputado? Então, essas obras estão aí, uma parte já executada e outras partes ainda em execução, né? O governo do estado tem investido constantemente, né? Um período foi muito forte investimento nas vicinais, que são as estradas municipais, né, de responsabilidade dos municípios, que é para escoamento de produção Mas muitos municípios não agrícola. tinham capacidade financeira para fazer isso. E aí o deputado. Estado investiu, foi o programa das vicinais. Sim. Agora, as estaduais, são estradas que o governo do Estado tem responsabilidade, são chamadas SPs, né? Sim. Então a SP-50 recebeu todo o investimento SP-50, aí. para quem não sabe, sai de São José dos Campos, do centro de São José dos Campos, passa em Monteiro Lobato, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão. Leva todas essas cidades da nossa região, Isso, perto de da Minas, divisa com inclusive. Minas, Isso. e recebeu investimento nesses mais de 70 quilômetros. Uma estrada da muito SP-50. bonita, né? Muito bonita, porque é cheio de curvas. Era perigosa também, né? Cheio de curvas. Trechos de serra, né? Sim. Serra da Mantiqueira, então, que leva até a cidade de Campos do Jordão, São Bento. Então, é uma estrada bonita, mas que precisava de melhorias. O governo investiu mais de 50 milhões de reais lá para recuperar e constantemente precisa de melhorias. Esses dias mesmo o próprio DR
regional, departamento de estrada de rodagem lá de Taubaté, o Júnior, que é o diretor, fez melhorias lá por causa de acidentes que estavam acontecendo, principalmente em trechos de muita curva perigosa. E aconteceu, infelizmente, um acidente recentemente, há menos de 2 meses, de 2 ônibus se chocarem lá, tendo uma morte. Então, tudo isso levou a gente a procurar fazer uma melhoria lá e sinalização melhorada, mas isso é constante, o cuidado é constante. O Júnior, que é o diretor do DR, faz esse trabalho rapidamente e a gente está muito satisfeito. Na própria cidade de Paraibuna teve uma queda de barreira na entrada da cidade, é uma SPA, né, uma variante aí da SP, da Tamoios, né, e que acessa a cidade. O governo do estado já está, através do DR, providenciando então essa melhoria, investimento aí de mais de R$400 mil lá para recuperar essa queda de barreira que teve aí na entrada da cidade. Rapidamente, a ligação Eugênio de Melo, Cachoeira Paulista, SP-62. Vitor Ardito, né? Na verdade, essa estrada é antiga, rodovia, que levava, então, às cidades antes da construção da Dutra. Sim. Então, essa estrada, que a gente chama de Estrada Velha, Rio-São Paulo, ela é importante, porque muitos dessas cidades que beiram a Dutra podem fazer o uso dessa estrada e evitar a Dutra, né? A Dutra já é muito congestionada e tem períodos, então, que é melhor pegar a Estrada Velha mesmo. E essa Estrada Velha, ela estava em condições precárias e o governador liberou recursos para recuperação, construção e asfaltamento de acostamentos, né? Então melhorando a segurança, melhorando o acostamento, e isso já está em andamento, um trecho importante porque pega várias cidades, né? São José, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, vai até Pinda, depois passa até Roseira. Então todo esse trecho está sendo recuperado com recursos que o governador liberou para a gente ter uma condição melhor nessa Estrada Velha Rio-São Paulo. Tem uma outra que é a João do Amaral Gurgel, SP-103, um investimento lá de 36 milhões, restauração da pista, pavimentação de acostamentos, melhorias. Trecho importante porque pega a cidade de Caçapava, que está recebendo também um grande investimento, que é o Aerovale, né? Aerovale, está isso. Ali. E esse investimento alto de quase 200 milhões não passa por ela, essa estrada João Amaral Gurgel, mas passa por uma cidade que cada vez mais recebe investimentos. Então, tende a crescer muito a cidade. Então, essa João Amaral Gurgel liga a cidade de Caçapava, passando pelos bairros lá da Piedade, indo até a cidade de Jambeiro, que depois chega até a Nova Tamoios também. A SP-99, que é a Tamoios. Então, esse trecho entre Caçapava e a cidade de Jambeiro é um trecho muito utilizado e essa estrada estava em condição precária, agora começou já a obra, esse investimento de mais de 30 milhões para recuperar bem e deixar em condições seguras para a utilização, né? Então, em todas as estradas nós temos investimento lá no Vale do Paraíba, na nossa região metropolitana, tanto na parte da Serra da Mantiqueira, as cidades lindeiras à Dutra e também as cidades que são lindeiras a Tamoios, chegando ao litoral norte. Para não falar só de logística, vamos falar de saúde. Só temos 2 minutos, deputado. Hospital Regional de São José dos Campos e Hospital Regional de Caraguatatuba. Estamos falando de logística, falamos de acidentes, precisamos da retaguarda dos hospitais. O Hospital Regional, que está sendo iniciado agora em São José dos Campos para atender a nossa região, ela está só faltando receber uma assinatura do BNDES, porque vai ser financiado pelo BNDES, uma parte dessa obra, e isso daí já está acontecendo agora, no mês de junho para julho, e aí começam então as obras, a empresa já ganhadora dessa PPP já está pronta para começar. Vai ser uma parceria público-privada lá? Parceria público-privada. Então já está para dar o start na obra. E de Caraguatatuba ainda não está, estão em fase de projetos ainda, e vai ser o hospital que atenderá, então, o litoral norte. Caraguá, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Então, vai ser bom porque eles não precisarão subir a serra, chegando até o Vale do Paraíba, lá, São José dos Campos e Taubaté, que tem estrutura melhor para atendimento à saúde. Deputado, ainda temos 1 minuto. Perspectivas aí de futuro, falamos de logística, falamos de saúde, podemos falar de educação, de outros temas, mas do mandato, vamos falar do mandato? Perspectivas do seu mandato. Muito otimista, porque nós temos aí desafios grandes, né? Diante de uma economia brasileira em crise no ano de 2015, andando de lado, né, deputado? Andando de lado, eu diria até andando para trás, viu, Jorge? Porque a situação em que nós chegamos da economia brasileira fez com que passássemos um período que, teoricamente, estava em desenvolvimento, mas era alguma coisa um pouco superficial, um pouco camuflada. E agora nós estamos vivendo uma realidade brasileira de economia difícil.
onde a competitividade com o mercado internacional não está fácil. Então, não fomos preparados no Brasil para enfrentar o desafio de concorrer com o mundo. Então, hoje nós temos que fazer esses ajustes fiscais, fizeram algumas pedaladas fiscais que não foram boas para o Brasil, e agora nós temos que retomar o crescimento com muita dificuldade. Consistência, né? Com consistência. Sim. Então, é o desafio do Brasil. Mas no estado de São Paulo, a responsabilidade e a seriedade com que foi encarada fez com que o governo do estado tomasse medidas um pouco duras, reduzindo aí comissionados do governo, diminuindo investimentos em alguns setores, mas não deixando as áreas essenciais, né? Então, a área de saúde, eu disse, está recebendo investimentos, as estradas para transportar toda a economia, toda a produção que leva a uma melhor economia do estado, está acontecendo. E na educação, né? Os investimentos aí, principalmente na escola de tempo integral, que é algo que eu acredito, e nós temos esse desafio pela frente. Então, esses são os desafios que nós temos, e com a melhoria na segurança pública, a contratação de mais de 2.000 policiais civis, militares, para a gente melhorar a sensação de segurança no nosso estado todo, e particularmente no Vale do Paraíba, eu estou trabalhando intensamente para isso. Muito obrigado, parabéns, sucesso no seu mandato. Obrigado, Até a próxima Jorge. entrevista do Por Dentro da Política, deputado. Me convide que eu estarei aí. Obrigado. Eu conversei com o deputado Hélio Nishimoto, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.